É uma prática criminosa para restringir, tanto em qualidade como em volume, o acesso da saúde das pessoas que pagam. Quanto que é o valor da perda da vida daquela pessoa? Eu não tenho, eu busco tentar compensar. 50% dos conselheiros recebem diretamente financiamento de um plano de saúde. Bora lá, pessoal! Mais um Sobralcast, primeiro episódio do ano de 2026 e recebendo um convidado muito especial. Especial porque é um ser humano incrível e vem numa luta, numa batalha com dignidade e principalmente com ética para combater a abusividade que vem acontecendo na saúde no geral. Nós estamos vendo um cenário muito ruim relacionado à saúde. Somos mais de 53 milhões de usuários só relacionados à saúde suplementar, mais de 35 milhões relacionados aí a planos odontológicos, e eu nem preciso dizer a quantidade de pessoas que nós temos no sistema público, não é? Um sistema que realmente nasceu para funcionar, mas que infelizmente não funciona. Tô aqui na frente, aqui, né? Não é um de frente com o Gabi, mas é um de frente com o Sobral, com o doutor Zé, assim chamo por ser um amigo. Zé, gostaria que você se apresentasse. Obrigado, você está abrindo aqui o Sobralcast no ano de 2026. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado pelo espaço, pela confiança, né, no nosso trabalho, pelo apoio que você vem dado, e é extremamente importante, não apenas aqui no Rio de Janeiro, mas no país. Né? Você tem uma voz que ela ultrapassa em muitos limites regionais aqui do estado do Rio de Janeiro. Eu sou neurocirurgião, sou formado pela Universidade Federal de Campina Grande, fiz residência em neurocirurgia na Hospital da Restauração e sempre me dediquei à saúde suplementar. Trabalhei muito tempo na saúde pública, trabalhei meu tempo, tive minha doação ao bom e velho PSF, né? Trabalhei pessoal do Junco do Seridó, o primeiro lugar que eu trabalhei na vida, um grande carinho pessoal do Junco, que eu luto até hoje. E o problema da saúde suplementar brasileira fez com que fosse necessário esse enfrentamento. A gente começou há 3 anos. Não foi um projeto, não foi uma escolha, né? Foi uma necessidade. Né? Ninguém acorda um belo dia e decide sacrificar mais de 80% do meu tempo de consultório, que é a minha atividade laboral, e vou morrer fazendo medicina, que é o que eu amo, é o que eu gosto de fazer, para estar promovendo essa discussão, essa articulação, para moralizar a saúde, né? E vamos, com o apoio de pessoas como você, nós vamos. Obrigado. E hoje você está como presidente da Andes. O que seria a Andes para explicar para o nosso público aqui que está assistindo? Cristiano, a Andes é uma necessidade, tá? Não foi um projeto idealizado previamente. É a Aliança Nacional em Defesa da Ética na Saúde Suplementar. A gente escolhi o termo aliança porque a principal característica que a gente quer imprimir nesse trabalho é fermentar a comunhão entre pessoas que concordam do mesmo, que gostam do mesmo e que reprovam o mesmo, né? Então, são pessoas que querem viver pela dignidade, pela ética, e que querem trabalhar e usufruir da saúde suplementar de forma ética. Sim. Então, consumidores, profissionais médicos, juristas, empresários do setor, profissionais que atuam no setor do diagnóstico e planos de saúde, todos aqueles que fazem parte do ecossistema da saúde suplementar. O que é que acontece hoje? Apenas as operadoras de saúde têm uma representação, apenas eles têm voz. Então, foi necessário esse entendimento de construir, desenvolver e promover essa alternativa. Perfeito, perfeito. E hoje a gente tem passado por um cenário, vem passando por um cenário muito desafiador para diversos consumidores, aí que, principalmente aqueles mais vulneráveis, os hipervulneráveis, idosos, pessoas com deficiências, pessoas que precisam de medicamentos de alto custo, tratamentos, cirurgias, exames básicos, e vem passando por negativas. Sim. Negativas que, como bem você sempre pontua na sua fala, negativas automatizadas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Qual o cenário dessas reais negativas que a gente tem passado? A gente tem uma tríade operacional, mas a automatização da negativa eu acredito que seja o epicentro do todo o problema, né? As operadoras de saúde, elas identificaram que existe uma impunidade na desassistência programada e que é rentável negar o tratamento em pacientes. Tá? Isso está dentro de um custo operacional da própria operadora de plano de saúde. Se tornou um modelo de mercado, um modelo de funcionamento. Eu até falo aqui, Zé, atrapalhando um pouco sua fala, que se trata de um menosprezo que é planejado. Isso.
É cansar o consumidor o máximo possível para que ele desista e aceite aquilo que está sendo impondo pela própria operadora. A gente vê muito isso na prática, que a gente sabe que o médico que prescreve, ele não sugere, ele não indica, ele prescreve o tratamento, é ele que ali que dá o caminho para que o tratamento seja feito, mas é que a gente vê as operadoras querendo ditar qual é o tratamento adequado para aquela pessoa. É tão grave, veja, tão grave, e essa sensação de segurança também, quando a determinada operadora, ela colocou no seu site fraude em OPME. Aí quando ele cita o que é fraude em OPME, ele fala o seguinte: quando o médico não aceita o material escolhido pelo plano de saúde. Quem determina a especificação técnica dos materiais é o médico. Claro. Resolução 424, artigo 7. Sim, acabou. Quem deu ao plano de saúde o poder de escolher? Não, ele compra de quem ele quiser, ele tem o direito de fazer a cotação do valor mais acessível possível, respeitando as especificações técnicas do profissional. Então, esse modelo, esse é o mais grave, porque é um modelo comercial que coloca o lucro acima da dignidade humana, porque a gente está falando de dignidade humana sendo agredida, Cris. É dignidade humana sendo agredida, porque aquela paciente, quando está com câncer, num momento de fragilidade imensa, não apenas ela, mas toda uma família, né? Ninguém adoece sozinho. A gente adoece com o sofrimento da família de forma conjunta. E ela precisa de um tratamento e tem o tratamento negado por um sistema vicioso. Sim, sim. Vicioso. E tratamento, às vezes, um cancelamento ou uma negativa de quando a pessoa, como você bem pontuou, ela se encontra em curso de tratamento. Naquele momento que ela mais precisa, que ela adimpliu de uma forma substancial aquele plano de saúde, pagou a vida inteira e ele espera aquele respaldo, naquele principal momento ele tem a negativa ou até mesmo, ó, não me interessa mais de você estar aqui dentro do meu plano de saúde. Isso. É um modelo... Vejam, isso é interessante para a sociedade entender, para o consumidor entender, para os brasileiros entenderem, não apenas os 53 milhões que pagam saúde suplementar. Sim. O modelo atual ele pode ser sintetizado no seguinte aspecto. Descobrir uma máquina de fazer dinheiro. Eu recebo para prestar um serviço, você me paga por 5, 10, 15 anos para prestar o serviço. Quando você requer que eu apresente e lhe dê o serviço, eu simplesmente não ofereço. Isso viola até a própria natureza do contrato, porque é um contrato que tem o cunho aleatório. Uma alha, um risco. Eu posso nunca utilizar o plano de saúde, assim como eu posso utilizar absurdamente. Vou dar um exemplo particular, né? Eu sou pai de criança com deficiência, Maricota tem uma criança com síndrome de Down e autista, né? E eu, por exemplo, Cristiano, nunca utilizei o plano. Assim, é aquele uso mínimo. Agora, já minha filha passou durante 3 anos internada em uma UTI. Utilizou pra caramba. Sim. Bom, mas o que a gente vê é que as operadoras de plano de saúde, elas não estão assumindo qualquer tipo de risco, qualquer tipo de alha. Elas transferem essa alha para o polo mais fraco na relação, que é o consumidor, é o vulnerável. Então a gente não vê esse equilíbrio. E a gente vê muitas operadoras de plano de saúde hoje levantando, apesar do faturamento bilionário, até o terceiro semestre de 2025, quase 18 bilhões de reais de faturamento, alegando uma quebra de função social do contrato, uma função social econômica. Isso é bizarro ser destacado por parte deles. É importante a gente colocar que eu conheço você, sei que você não demoniza o lucro, assim como eu. Também não demonizo. Claro que não. O lucro é pertinente, é uma atividade, principalmente no nosso dimensionamento de mercado. Mas a metodologia como o lucro está sendo obtido, e eu falo isso muito, muito frequentemente, ela precisa ser exposta, porque a gente não está falando apenas de um lucro que é de 18 bilhões nos primeiros 3 trimestres. A gente precisa entender essa dinâmica. De 23 para 24, o lucro líquido. A gente está falando do lucro líquido. Que eles vêm relativizar, não, você tem que ver o que é... Não, está falando lucro líquido, o que sobrou de dinheiro para distribuir. Foi o crescimento de 271%. De 23 para 24, 271% de crescimento. Bateu 11,1 bilhões de reais. Aí a gente vê só os primeiros 6 meses do ano de 2025 e já bateu 12,9 bi. Ou seja, quase 20% acima do lucro de todo o ano de 2024, que foi o triplo do ano de 2023. Ou descobriu o ouro, ou descobriu o petróleo jorrando, ou alguma coisa muito atípica está acontecendo no setor para justificar esse sucesso todo, que destoa de toda a economia do país. O que é que aconteceu? A implementação do modelo que prioriza o lucro acima da vida, acima da dignidade das pessoas. É isso que a gente tem que trazer. Então, a automatização de negativa, e você é muito importante nisso, por abrir esse espaço para a gente poder apresentar, é algo que a sociedade brasileira tem que entender, ela tem que enxergar e compreender o que está acontecendo. Porque daí vamos poder materializar o entendimento da pessoa do porquê a mãe dele não teve o tratamento, porque aquele exame foi negado, como foi negado.
Por que que nenhum médico examinou, contrariando o que está previsto em resoluções e o que é ético? Não apenas só ético, o que é moral. É um sistema vicioso, eu ouso dizer criminoso. E eu queria falar sobre isso contigo. Daqui a pouco, sobre essa questão do crime, né? Vamos fazer um Mas exercício. dá o segmento na Vamos fazer sua um fala. exercício sobre essa questão do entendimento do crime e da automatização Não, negativa. mas assim, essa automatização de negativas, e aqui é um ponto a ser destacado e bem falado, é uma automatização, na grande maioria, de procedimentos Sim, que estão dentro do rol. perfeito. Esse é um dos pontos mais importantes a ser trazido. Por quê? A gente vê uma Agência Nacional de Saúde que, na melhor das hipóteses, é incompetente. E eu estou sendo muito otimista em elencar a incompetência da diretoria de fiscalização. Omissão também? Cúmplice? Não sei. Veja, nós temos duas linhas. Essa bola pode ser levantada. A gente tem duas linhas. Ou ela foi comprometida, e aí eu tenho a fala do presidente Vadir Damoso, que foi muito assertivo, e eu o parabenizo por essa fala, no início do seu mandato atual, quando ele afirma que, abre aspas, as diretorias da Agência Nacional se transformaram em feudos, comprometidas com os interesses de participantes do setor. Mas como assim? Fecha, tá a reportagem. A fala é dele. A fala é Tá dele. certo, tá E eu o parabenizo pela coragem de ter falado Aham. isso no portal 243, 247. Muito importante. Mas depois dessa fala, o que foi feito? Ele notificou, CGU, alguma notificação do Ministério Público Federal, alguma tentativa de combater, de expor quem são os diretores que estão comprometidos. Quais são as diretorias que se transformaram em feudos? Quem transformou a diretoria em feudo? Sobre qual propósito? Sobre qual objetivo? Sobre benefício e interesse de quem? Depois de uma acusação dessa gravidade, o que se esperava da presidência atual da ANS seria o quê? Mais detalhes. Um maior embasamento sobre isso. Concorda? E o que a gente nota se silenciou. Foram documentados na mídia uns episódios de aproximação do braço político das operadoras de saúde, que abrange. É um braço político das operadoras de saúde, não existe nenhum pudor em deixar isso claro. E se parou a discussão. E aí, depois dessa provocação, nós, na ANDES, já articulando a frente parlamentar, a gente provocou audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor na Câmara de Deputados. Foi promovida pela deputada Júlia Zanata, de Santa Catarina, uma pessoa que eu agradeço muito pelo trabalho, por um envolvimento pessoal dela com a pauta, tá? Num estado que merece uma atenção excepcional, o estado de Santa Catarina merece uma atenção muito criteriosa, não apenas dos parlamentares, porque, vou lhe dar uma particularidade, quem é que faz consultoria técnica do Natijus de Santa Catarina para desempate? Mas, na verdade, quem é o Natijus? É isso. É isso que eu queria saber. Eu queria descobrir quem está ali por trás, porque até o próprio julgamento recente do STF fala que quando nós vamos buscar, além do relatório médico, porque o relatório médico ele tinha a seguinte fala, nós advogados, e eu como professor ensinando meus alunos, eu falava sempre assim, ó, o relatório médico é o rei da ação, porque é o médico que prescreve. Todavia, a gente teve o julgamento ano passado da DI 7265, né? Em que foi um julgamento na minha visão, minha pequena visão aqui, e tudo bem, eu tenho que respeitar ali quem está, mas foi a técnico para mim. Tá. Foi a técnico questões processuais, querer equiparar a saúde suplementar a questão do SUS, se a gente já tem uma lei, que é a Lei 9656, para trabalhar essas situações, poderia haver uma interpretação sobre cada artigo ali, e tá tudo bem. Agora, colocar requisitos que se tornam uma via crucis para o consumidor de fazer prova, e aí a gente tem também que depender de um Natijus. E muitos juízes, infelizmente, se valendo do Natijus como se fossem uma perícia. E que eles não são. Porque a gente não pode quisitar. Eu acho que tem uma particularidade do Natijus que precisa ser dita. Em alguns estados do país, isso vem crescendo. Quem faz o trabalho técnico de desempate do Natijus são as operadoras de saúde. E como que você resolve isso? Vamos lá. A principal causa de judicialização, uma das principais causas de judicialização, é a negativa de tratamento, descredenciamento unilateral. Então, o relatório do Conselho Nacional de Justiça é muito claro em relação a isso. Um aumento expressivo de judicialização na saúde no Brasil. 85% desses processos são deferidos a favor dos consumidores, o que mostra que não existe uma abusividade por parte dos consumidores em pleitear o tratamento. O que existe, na verdade, é uma abusividade em negar o tratamento. Eu vi você falando sobre isso certa vez, sobre uma súmula do ministro Herman Benjamin, onde ele coloca que existe, na verdade, uma judicialização predatória reversa. Não é uma súmula, mas é o que ele bem pontua. O que a gente tem visto, não só na saúde suplementar, mas também com advogados que militam a favor de pessoas que têm problemas com instituições financeiras, é a acusação dos advogados de uma litigância predatória.
Só que o que a gente está vendo são temas que já são uníssonos no STJ, sendo descumpridos, passando por um juízo, um tribunal, um juiz natural, um juiz ad quem, como eu vou dizer assim, depois chegando a um STJ, quiçá o STF, de decisões que já são pautadas. A gente nem precisaria estar levando essas causas ali, não é? Então o que a gente vê na prática é uma litigância abusiva reversa. Exato. Reversa. E os advogados hoje passam por esse problema, advogados que têm 50, 100 processos, até menos processos. Alguns juízes começam a bater em cima de advogados, falando, um relatório médico que vem do mesmo médico. Mas se ele é o especialista naquele determinado momento, e se sei lá, uma família juntou dinheiro para pagar um especialista, para escutar uma pessoa que não tem medo, e eu queria falar também sobre isso aqui no nosso podcast, a pessoa não tem medo de colocar o que a pessoa realmente precisa no tratamento. Porque a gente sabe disso, a gente tem visto notícias. O médico, ele faz parte daquele corpo daquela operadora de plano de saúde, ele sabe o que o paciente precisa. Mas quanto que ele vai ser penalizado por aquela operadora? Quando, né? Quanto, assim, a pressão e quando, né? E quando? Porque essa prática ela é praticamente inexorável, se torna mandatória, principalmente em algumas particularidades em alguns estados. Existe uma operadora no Brasil que ela tem braços em todos os estados praticamente, é mais forte no Sudeste, no Nordeste, mais forte no Sul, que a determinação é que se o profissional prescrever determinado tratamento, que não é o que eles querem por questão financeira, ele ou paga do próprio bolso ou ele é expulso. Isso é a coisa mais bizarra. É um escárnio. É um escárnio. Então, isso não é uma prática criminosa, Cristiano? Isso não é uma prática criminosa? Então, o que a gente está fazendo essa interlocução não é com uma dificuldade ou um mau entendimento do ponto de vista de gestão em saúde. Não é uma dificuldade no âmbito, numa tentativa de otimizar recursos na promoção. Não. É uma prática criminosa para restringir tanto em qualidade como em volume, o acesso da saúde das pessoas que pagam. Esse é a síntese. Zé, olha só, a gente, abertamente aqui, e a ideia é essa que a gente também cria insight de pessoas que podem dar ideias pra gente aqui também, né? Sobre o podcast, essa pegada mais cool, mais uma pegada mais moderna e etc, de um tema sério que a gente está falando aqui. Eu passo como advogado diversos desafios com relação a cumprimentos. Houve uma negativa, a família me procura, eu tenho um relatório médico, eu tenho que ver se aquilo está dentro do rol, se não está dentro do rol, tem que cumprir os requisitos da ADI, vou ver se tem evidências científicas, primeiro eu vejo se tem lá na RN, que é 465, se está dentro do rol de procedimentos, se tem uma diretriz de utilização para cumprir todos os requisitos, e se, no caso concreto, eu vou precisar de uma evidência científica, lá uma Open Evidence, que eu gosto de pesquisar, consensus, ou PubMed, eu não ganho nada para falar nada de ninguém aqui, ou uma Cielo da vida, que a gente junta isso no processo. E aí a vida do advogado é um bom advogado. Eu não estou falando de advogado que copia uma petição e vai lá e consegue uma liminar e etc. Ele passa por um processo que ele às vezes não sabe nem como falar para o cliente dele. Não é? Eu vou dar um exemplo qualquer aqui, um home care. O médico pede a deshospitalização, o relatório médico talvez não seja um relatório médico tão bom, porque o médico com aquele receio, quando eu vou ser punido e quanto eu vou ser punido por dar um bom relatório médico. Eu sugiro que a gente fortaleça punir quem não deu o relatório médico. Pronto, tem que começar isso, punir rigorosamente quem se negou a dar um relatório médico por conta de uma pressão, porque está no Código de Ética de forma muito clara. Sim. O médico não pode abrir mão de sua autonomia para atender demanda. Mas aí ele vai dar um relatório médico, mas aí ele não dá o relatório médico que é necessário por medo de uma punição. Ele lá, olha, eu vou requerer aqui a deshospitalização, isso vai de uma forma administrativa. Home care é o pior serviço prestado no mercado jurídico, a gente sabe, no mercado nacional, falando de jurídico aqui, mas no mercado nacional, pessoas que têm uma habilitação, por exemplo, uma técnica de enfermagem, ela tem um Corém, mas ela nunca trabalhou com uma criança traqueostomizada, ou que tem uma GTT, ou que faz uma nutrição diferenciada, com acesso profundo, como PIC, etc. E aí a gente junta esse relatório, se há necessidade de evidências científicas a gente junta, o juiz fala, cumpra-se de acordo com o relatório médico. Às vezes remete ao MP, se for um caso, e a gente vê inúmeros descumprimentos de ordens judiciais. Sim. O que o juiz faz? Aumenta a multa diária, as trentes, como nós falamos, e alguns juízes, na minha visão, não é uma palavra tão bonita, mas com menos peito, menos peitudos,
limitam a multa. E isso entra dentro, não, do R$500 diário, R$1.000 diário, limitado a 10, 15, 20 mil reais. Ou seja, o operador de plano de saúde fala assim, olha para aquilo e fala assim, isso é brincadeira. Isso está no meu custo operacional. De quantos usuários que eu tenho na minha operadora, X ali processaram. E olha, aqui é um ponto importante que na própria ADI do STF tem o valor que é menos de 2%, Zé. Não sei se você sabe esse número. Sim, menos sim. de 2% do custo judicial deles. Porque é exatamente esse um dos pontos centrais do modelo atual que foi implementado. Aí a gente tem que fazer o remetimento sobre o modelo americano. O lado vicioso do modelo americano. Tem muitos exemplos positivos no mercado americano que podem ser trazidos. Né? O que foi trazido foi vicioso. Tá? Foi trazido vamos fazer remetimento ao CEO das maiores seguradoras em saúde no mundo, que foi morto com 3 tiros na cabeça por uma pessoa que estava, até então, alegadamente insatisfeita com o modelo de saúde por negativas e restrições de tratamento. E esse modelo, que foi idealizado e institucionalizado no mercado americano e foi importado para o Brasil. Sim. Perfeito? E, mais atípico, o responsabilizado até então pelo assassinato, ele foi visto pela sociedade americana como um anti-herói, foi visto como um certo grau de empatia, em detrimento da vítima, que foi o pai de família que morreu. Independentemente dos seus vícios ou dos erros que ele possa ter cometido como gestor, mas é um pai de família que foi vítima de assassinato. Olha o grau da complexidade do problema. E a gente está falando de uma disfunção de empatia da sociedade americana. Que isso reverbera até hoje, viu? Notícia hoje justamente sobre o julgamento dele, a responsável ter negado a perspectiva de pena de morte. Tá? Luigi Magnoni, acho que é esse o nome dele. Mas esse modelo que é o DDD, é o Delay, o Deny e o Defend, é exatamente isso que a gente está vivendo no Brasil. E é importante a gente versar sobre isso. Porque esse atraso é proposital, é o delay. Então você pede o tratamento e você tem barreiras. É uma negativa silenciosa. Eu não digo não. Não, ele primeiro, ele tenta, ele atrasa. Ele atrasa pela pacotização, ele atrasa por uma morosidade. Porque nesse atraso tem uma parcela de pacientes que desiste. Porque ninguém se propõe a fazer determinado tratamento, principalmente em âmbito cirúrgico, porque quer, vai porque precisa. Sim. Esse é o primeiro ponto. Tá? Uma parcela piora, perde a janela terapêutica e uma parcela morre. Perfeito? Principalmente em casos oncológicos. E aí você atrasou o tratamento, se 10, 15% daqueles casos ali desistiram, é uma sinistralidade que foi artificialmente reduzida. Perfeito? Depois você nega. Deny. Você nega. Nega o tratamento. Como? Automatização de negativa. Eu quero falar claramente sobre isso. Automatização de negativa. E aí a pessoa, boa parte, desiste depois dessa automatização de negativa. Quem insiste tem que ir para a justiça. Aí eles defendem. Defendem por instrumentalização jurídica, por instrumentalização política, por instrumentalização das organizações que deveriam fiscalizar tudo isso. E aí o saldo final é, de cada 100 pacientes com tratamento indicado, 90% tratamento negado, é melhor pagar um custo jurídico irrisório desses 10 do que garantir o tratamento dos outros 90. E aí a balança do ponto de vista econômico, financeiro, para eles vale a pena. Sendo que a gente não está tratando de transporte de saco de batata. É isso. A gente está tratando de vida. É isso. Um direito constitucional. Então, a necessidade da discussão desse tema com o devido rigor. É isso. E eu, assim, é claro que o juiz não julga por um lado emocional, eu vou trazer de novo para o jurídico aqui. Então, o cara passou, ele aplicou a multa e limitou. Aí depois a gente pede um bloqueio. Tá. Um bloqueio de conta. O juiz até dá o bloqueio. Mas eu continuo, por exemplo, com uma família internada. Sim. Eu bloqueei 50 mil reais, mas a família continua internada, porque não há implementação do home care na casa dela. Do que adianta essa tutela? Ela está sendo descumprida. Sim. Eu peço medidas atípicas, como suspensão de novos contratos. Alguns dão, a grande maioria não dá. Porque entende que o desequilíbrio econômico vai ser alto. A operadora de plano de saúde, ela presta serviço para outras pessoas também, e ser penalizada por isso. Mas peraí, ela que está... Ela, ao invés de mitigar o prejuízo dela, não, ela está aumentando o prejuízo dela. E aí a gente, numa outra hipótese, se não é certo fazer isso dentro do processo civil, né, pede para se remeter ao Ministério Público para que ele tome alguma medida que seja, inclusive, penal. Alguns membros do MP tomam algumas medidas, mas isso não é o caminho tão correto. Porque
Quando a gente vê um crime que se dá por desobediência no Código Penal, e eu não sou penalista, eu sou civilista e consumerista, você tem uma pena muito pequena. Sim. A pena é pequena. É como se, eu vou fazer uma analogia aqui, é como se eu entrasse na gôndola do mercado e visse ali um produto vencido. O gerente, a DECOM, a Delegacia de Especialidade do Consumidor, pode levar o cara preso. Hoje, os mercados contratam literalmente pessoas para serem presas. Isso é bizarro no mundo que a gente vive, porque a pena é ridícula. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Então, assim, quando eu vejo que o judiciário, e aqui eu não estou querendo generalizar isso, tá? Hoje eu fiz até um post de 100%, eu vejo 10% dos magistrados lutando pela vida. Eu não estou falando de saco de batata, eu estou falando de vida. Quando eu vou despachar com o juiz, eu falo, excelência, eu não posso esperar que você analise, por exemplo, primeiro, a condição econômica da pessoa pagar custos ou não, se um relatório médico está dizendo que existe risco de vida. Avalia isso e depois Avalia o isso resto. depois. Isso. A gente analisa essa situação. Inclusive, falando de deputado, o deputado Duarte criou um projeto de lei com o nome de um cliente meu, projeto de lei Janaílson, que um determinado juiz da Barra da Tijuca, do estado do Rio de Janeiro, depois de eu ter juntado diversos comprovantes, ele deu a negativa, por diversas vezes, da justiça e não analisou a tutela de urgência. Eu perdi esse cliente. Eu não estou dizendo que o medicamento ia salvar ele, que era um medicamento de alto custo no caso de oncologia, mas eu perdi a chance de uma cura. Isso tem que ser deixado bem claro. Quanto vale isso? Não tem preço. Para a mãe desse paciente, Não tem. para o filho desse preço. E olha, Não um pai, tem preço. como o deputado estava na tribuna, é um pai de 2 crianças e uma extremamente deficiente. Esse cara entrou no meu escritório pelo filho e depois ele me procurou para o medicamento de alto custo. Eu perdi esse cara. É um vídeo que, inclusive, eu tô chorando nas minhas redes sociais, porque aquilo me comoveu muito. Me lembrou a minha época de internação com a minha filha. Quantas crianças eu vi morrendo numa UTI por um tratamento negado, uma cirurgia cardíaca negada e etc. Me deixa eu propor um exercício aqui. Tá. Bate e volta. Vamos pegar esse caso. Ele não teve acesso ao medicamento. Sim. Porque foram impostas barreiras Barreiras? que são questionáveis, tanto do âmbito metodológico de resoluções, como do âmbito legal. E Perfeito? o juiz poderia, sim, por um lado ali, eu vou colocar custas ao final do processo. Que Vamos, seja, eu vou analisar isso depois. Primeiro eu analiso o que o médico objetivamente, um paciente com câncer ter que ir para a justiça para conseguir o tratamento já tem alguma coisa muito errada. É muito errado. Muito errado. E não é uma questão de um erro pontual, se tornou regra. Tô sendo leviano? Não. Hoje, para ter o tratamento indicado, com critério clínico e técnico, não é fazendo invenção de roda, você tem que procurar a justiça. Só em ter que procurar a justiça, você já tem uma perda de janela temporal. Quanto mais rápido você promove o tratamento do câncer, melhor a perspectiva de resolução. Perfeito? Esse paciente, lamentavelmente, sem acesso ao tratamento, teve um desfecho desfavorável e faleceu. Uma mãe perdeu um filho, 2 filhos perderam o pai, a esposa ficou viúva. Ficou viúva. Perfeito? Isso aí. Quanto custa isso? Não tem mensuração. Porque não tem mensuração para a filha, não tem mensuração para a esposa. São não muitos tem problemas, porque essa esposa cai numa depressão. É uma família que se superendivida. Mas vamos... O varão ali, vamos dizer, ele falta em casa. Você perdeu em casa, né? Então você tem toda uma consequência social absurda decorrente disso. Agora a pergunta que eu quero fazer. Se ele tivesse tido acesso ao tratamento no momento assertivo, ele teria sobrevivido? Nós nunca vamos saber. Não sei. Nós nunca vamos saber. Mas o que é que nós temos certeza de afirmar? Só não podemos ter essa dúvida elucidada porque alguém negou o tratamento dessa pessoa. Então, essa negativa e restrição do tratamento dessa pessoa não está vinculada à morte dele? E quem negou não tem que responder por essa morte? No nosso entendimento, sim. É uma responsabilização no âmbito civil e no âmbito penal. E esse é um ponto importante que eu queria propor para você aqui, né? Essa questão de investimento, nossa, é muita conversa, a gente podia passar aqui uns 3 dias conversando sobre isso aqui, né? Mas quando você falou de investimento, será que lá atrás, se ele tivesse investido no momento do conhecimento da doença e investido nele, talvez será que esse dano não tivesse sido mitigado? Não sei. A mesma coisa acontece com as pessoas autistas. O plano de saúde, ele nega no momento que ele deveria investir. Tá. Porque a gente sabe que existe a possibilidade, segundo a medicina, eu não sou médico, e aí perguntou ao doutor, que é uma possível regressão
de um suporte 3 para o 2, do 2 para o 1, tendo em vista o devido investimento no determinado momento. Porque o plano de saúde fala assim, agora eu tenho que cumprir com uma ciência ABA ou com medicamento XYZ, quando a criança já está lá com 6, 7 anos, ela perdeu uma janela de tratamento gritante. Gritante. Esse Perfeito. é um ponto que a gente pode voltar aqui. Mas a gente está falando de responsabilização civil, a gente está falando de responsabilização penal, dores que não se comparam. Eu sempre falo assim, olha, a dor de uma esposa que perdeu um filho com de uma mãe que perdeu um filho com 2 meses de gestação e uma mãe que perdeu um filho com 5 anos de vida, elas não se comparam. Eu não sei a dor que aquela pessoa sofre. O direito à saúde, a saúde ela não espera. A gente não pode trabalhar com isso na cabeça. Essas negativas são algo assim que a gente não pode mais, a população não pode mais continuar silente, né? Esperar que nossos deputados, senadores, nosso legislativo não fique mais silente e, pelo amor de Deus, que o judiciário se mova e se comova com tal situação que está acontecendo. E aí eu proponho a possibilidade de nós criarmos um estatuto. Eu não quero uma mudança só do Código Penal. Eu preciso ter penalizações específicas no âmbito civil, Sim. no âmbito penal, no âmbito administrativo e também normas que se tratam no âmbito judicial. Isso nós fizemos com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com do Idoso, o Estatuto da Pessoa da Criança e do Adolescente. Nós tivemos uma lei do superendividamento que alterou o Código de Defesa do Consumidor. A gente precisa ter o civil, o penal, o administrativo, o processual. Numa situação que sempre foi pauta, saúde, e não tivemos até hoje isso. E a gente meio que está enxugando o gelo quando a gente podia focar nessa atenção e criar uma única legislação para isso. Eu vou penalizar esse médico que não deu o relatório, eu vou penalizar o juiz que está sentando literalmente no processo, dizendo, olha, eu tenho umas tantas tutelas de urgência aqui para julgar, doutor, assim como as suas, né? Hoje a gente cria, por exemplo, dentro do judiciário, doutor, varas especializadas, que eu falo que são varas não tem especialização nenhuma. O juiz que está sendo julgado lá, ele nunca julgou uma causa de saúde. Eu acho que o primeiro ponto é deixar de sobrecarregar o sistema judiciário para garantir o tratamento de paciente que já tem ele previsto em contrato. Sim. Esse é o primeiro ponto. Acabou. Então é expor os motivos... Desjudicialização. Mas não como essa bandeira que muito daqueles que defendem o braço político das operadoras de saúde vem afirmar que o problema é o excesso de judicialização por uma postura viciosa. Não é. Isso, pelo amor de Deus, é subestimar a inteligência da sociedade brasileira. É subestimar a inteligência. Sim. Reverberar essa narrativa chega a ser risória. É absurda. A judicialização excessiva existe por quê? Os operadores de saúde estão impondo automatização de negativas, pacotização, o que contraria a Lei 9656, artigo 1, parágrafo, e fazem isso sob a leniência, omissão e, na melhor das hipóteses, incompetência de quem deveria fiscalizar e acompanhar. Não só a INS. Não só a INS. Tá. Porque quando nós identificamos que alguns conselhos regionais, eu digo isso para você aqui em primeira mão, 50% dos conselheiros recebem diretamente financiamento de um plano de saúde. Por cargos. Diretora de instituto tal. Responsável por comitê de ética X. É um escândalo. Aí quando você analisa isso, e a gente vê o histórico, você vê a sistematização de arquivamento de denúncias contra auditores e conselheiros vinculados ao mesmo plano de saúde. Quem são esses auditores? Nesse caso, existem auditores. Nesse caso, existem auditores. Não é a regra no país, porque a regra do modelo institucionalizado no Brasil é negativa automatizada através de empresas terceirizadas. As empresas terceirizadas, elas vendem, na verdade, a garantia da negativa e da diminuição da sinistralidade. Elas colocam isso no site. Você abre o site da empresa, ela se vangloria. Nós geramos 5 bilhões de reais em economia. Como assim economia? Você vende economia, então você vende exatamente a diminuição da sinistralidade. Não tem nenhum pudor de expor isso. E quando a gente fez uma investigação mais profunda sobre um em especial, que é propriedade dos planos de saúde. Então isso a sociedade brasileira precisa entender. E até os colegas, seus colegas juristas, os advogados precisam entender isso porque talvez seja pertinente expor isso nas petições. Quem negou é uma empresa cuja propriedade é o plano de saúde. Ponto. Já começa aí. Essa auditoria tem validade? Moralmente falando, eu não vejo.
Quem é o médico auditor? Não sabemos, porque não tem o nome do médico auditor. Sabe qual estratégia eles usam? Eles usam o termo representante da operadora. Representante da operadora é médico auditor? Não. Uma operadora de saúde em questão, uma seguradora de saúde em questão, uma das maiores, tá? Que historicamente é uma das melhores assistências, ela coloca em 100% dos pareceres, representante da operadora, a mesma médica aqui do Rio de Janeiro. Em 100% dos pareceres. É ela quem faz a auditoria? Não, porque a auditoria é feita de forma automatizada através de profissionais sem formação em medicina. Enfermeiros, técnicos de enfermagem. Como é que um enfermeiro vai discutir com o médico? Não, mas ele não discute. Esse é o ponto. Mas assim, vamos Se chegar ele nesse discutisse, já seria um ponto de partida. Se houvesse uma discussão, já seria um ponto de partida. Mas é mais grave do que isso, ele sequer discute, porque é automatizado. Chega para o médico um parecer, sem uma fundamentação técnica. Eu trago um tema aqui que me é muito próximo e que eu já desmontei essa narrativa por uma centena de vezes. Até mesmo com a diretora e proprietária da empresa de auditoria que eu promovi uma reunião. Nós que fazemos tratamento de cirurgia na coluna, tratamento de dor, por exemplo, a gente usa muito a denervação facetária, que é o quê? A gente coloca álcool no ramo sensitivo da articulação. Código 31, 40, 30 e 34. 100% das denervações são negadas com a seguinte justificativa. Não foi realizado bloqueio terapêutico prévio, segundo DUT. Denervação não tem DUT. Quem tem DUT é o código de risotomia, é outro procedimento. Eles desvirtuam esse entendimento e colocam isso. Aí você chega e fala, não, mas é simples eu resolver. Ó, auditor, você está errado, querido, tá? Porque não tem DUT, tá bom? Eu não preciso de bloqueio teste prévio para poder fazer isso. E por que não resolve? Porque você não consegue conversar com o auditor. Você não consegue conversar com o auditor. Eu mostro para você aqui o padrão da auditoria é, está ciente ou não está ciente? Aceita ou está ciente? Não tem, eu discordo. Não tem, eu quero um contato, eu quero discutir. Aí você pergunta o nome do médico auditor. Qual é a resposta? Não tem. Você é ignorado sistematicamente. Por quê? Porque esses pareceres são feitos de forma pré-estruturada, não é nem inteligência artificial. É um banco de dados. Como se nega esse tratamento? O bolo é esse aqui, a receita de bolo é esse aqui. Aí você fala, mas Amário, não deveria ter uma junta médica subsequente para que o médico avalie? Sim, deveria. Quem paga esse médico? A operadora de saúde através da empresa terceirizada. Primeiro ponto. Nós escolhemos os médicos? Não. Eles entregam uma lista pré-determinada com 4 nomes. E a resolução, ela fala de forma muito clara que a escolha do médico desempatador tem que ser feita de forma conjunta, não é feita de forma conjunta. Se você disser, eu não concordo com nenhum dos 4 nomes, eu estou sugerindo outros 4 nomes. Você está falando para uma parede, meu nobre amigo. A gente tem relato onde o médico afirma, eu concordo, libera o procedimento, e mesmo assim foi aberto junta. Por quê? Porque é automatizado, não importa o parecer do médico. Então é por isso que hoje os profissionais de medicina no Brasil não estão conseguindo promover a medicina de forma plena. Nós não temos mais autonomia de dizer o melhor tratamento dos nossos pacientes e efetivamente poder promover esse tratamento, se não for através da judicialização. Olha a gravidade. Porque eu não... E aí assim, tudo bem, judicializa. Aí vem uma discussão que está em tema, não deveria nem haver tema, o tema que eu falo que é o tema 1365, se existe ou não a possibilidade de ser ventilada se uma negativa gera dano moral. Tá. Então o consumidor, ele vai dano moral de natureza presumida, o consumidor ele vai ter que provar que ele sofreu um abalo pela negativa, para um juiz dar. E aí quando dá, algo que acontece muito também, que me incomoda muito no judiciário, são os mesmos valores de condenação. Então vamos imaginar, aqui só a título de exemplo. Em 2025, ou seja, há 11 anos... 2005. Vamos lá, 2006. Há 10 anos atrás... 20. Eu não estou fazendo os cálculos aqui. 2006. 2006. Aí está em 2026. Tá bom, então... tudo bem, é o ruim de cálculo. Então, 2020, estamos em 2026. Há 6 anos atrás... Perfeito. Perfeito. O juiz, em caso de uma negativa de uma cirurgia, dava R$5.000 de dano moral. Perfeito. O dano ele tem uma natureza compensatória. Eu compenso um abalo que a pessoa sofreu, por exemplo. Tá? Ele não tem um caráter reparador. Por que é o caráter reparador? Zé, qual foi seu prejuízo? Do carro, bateram no teu carro? 4 mil. Toma aqui 4 mil, eu reparo. O dano moral, ele não repara, como a mãe que perdeu o filho, ou a esposa, naquele caso que eu encontrei, perdeu o marido. Quanto que é o valor da perda da vida daquela pessoa? Não tem, eu busco tentar compensar.
Mas se eu nego um tratamento por essa pessoa, uma negativa de um tratamento oncológico, ou de uma doença crônica, como o caso de uma obesidade e etc., eu tenho que provar o dano. E o dano, ele é um dano baixo. Só que o dinheiro de 2020, os 5 mil reais de 2020, não são mais os 5 mil reais de 2026. Nem de perto. É o que eu falo em todas as minhas sustentações. Né? Existe uma teoria, uma tese que é da adequação inflacionária. Eu procuro pelo menos adequar o valor à nova realidade. Quanto que são 5 mil reais atualizados em 6 anos? Porque o juiz também, aí essa questão da palavra automatizada, isso aqui dá 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil. E aí a operadora de plano de saúde, ela faz o custo. Quanto que a gente vai ser? É que a gente fala de jurimetria. Ele faz o cálculo. No Sudeste, eles condenam em tanto. Então, tá no meu cálculo. No Nordeste, eles condenam em tanto. Então, também tá no meu cálculo. Porque as condenações, elas se repetem. Elas não têm nenhuma atualização sequer. A conclusão disso vale a pena negar. Mantém o modelo. Nega o tratamento, vai processar, relaxa, ninguém vai preso, não vai dar em nada. Se pagar a multa é irrisória. No final do mês, no final do dia, sobra mais dinheiro no bolso. Sendo que a gente está falando do modelo que do outro lado tem gente doente, gente morrendo, gente sofrendo. Sim. Então a gente tem que trazer a humanização da pauta, mas não é uma humanização de forma falaciosa ou com dimensionamento político, não é real, é palpável. Porque tem gente morrendo, Cristiano. Sim. Tem gente morrendo. A gente protocolou há menos de um mês uma denúncia pela morte de uma paciente com câncer, com leucemia linfocítica aguda, que passou mais de 30 dias no hospital para fazer uma quimioterapia que deveria ser feita da forma mais imediata possível. A gente vê assim, independente de pauta política, não é a natureza aqui se o cara é Lula ou se ele é Bolsonaro. Direita, esquerda, centro. Agora na caminhada do Nicolas, né, que ele fez, uma das mães abordou ele com uma criança com atrofia muscular espinhal. E ele sentou ali, ele se emocionou e houve uma negativa, não foi de plano de saúde, eu tenho casos aqui no escritório de negativas de plano, que é um medicamento chamado Zolgensma, né? A criança vai desligando, né? E ela tem que tomar, dependendo do tipo de AME que ela tem ali, ela pode tomar o medicamento e ela tem que tomar até um determinado prazo de vida, ou até um determinado, como a bula fala, até tantos quilos. Negar isso, seja um plano que tem esse faturamento bizarro, seja a parte pública. Mas veja, cara, isso é tão desumano. Olha a desconexão que a gente tem hoje. Os planos de autogestão. Eu vou dar um exemplo aqui, eu posso dar um exemplo. GEAP. Tá? É um plano que a gente tem ciência que possa passar por dificuldade financeira. Lembrando só para as pessoas, quando é plano de autogestão, a gente não aplica o Código de Defesa do Consumidor. Mas só apontando. O que é que eu quero trazer aqui? Se nós precisarmos dialogar com o médico auditor na GEAP, você consegue em 15 minutos. Ou seja, você dialoga com o cara. A uma maior administração. Você dialoga. Você resolve o problema do paciente. Eu tenho todo elogio a quem faz o trabalho da auditoria da GEAP. Por que eu faço isso? Eu não tenho nenhuma vinculação com a GEAP, não sou credenciado à GEAP, mas a gente tem que fazer o trabalho de distinção, né? Do joio e do trigo, de quem faz o trabalho assertivo. E é necessário reconhecer de quem está fazendo esse trabalho ético. Tá? Então, a auditoria da GEAP dialoga. E tem que dialogar. E ela dialoga de forma técnica. Doutor, qual a necessidade é isso? Conte conosco. Do mesmo jeito que quando tem uma demanda, doutor, a gente está com uma problemática aqui, porque os insumos estão muito caros. A gente pode ver uma alternativa? Por favor, mande, vamos validar. Se tiver conformidade técnica, conte conosco. É esse o trabalho que precisa ser feito. Só vai pedir aquele determinado medicamento se ele já testou outras alternativas terapêuticas, por exemplo, e ele está chegando naquele momento que precisa daquilo. Mas qual a dicotomia? Do ponto de vista orçamentário, é muito mais limitado do que as grandes operadoras. Mas ela coloca o quê? O bem-estar do paciente em primeiro lugar. Então, sim, isso é uma coisa que eu digo por casuística pessoal e de várias pessoas que trabalham, a gente conhece e fazem a mesma adjetivação e mesma crítica perante. Então, é necessário que a gente faça essa distinção. A automatização de negativa, ela precisa ser combatida. E o trabalho de combatimento, de enfrentamento, já começou. Nós provocamos o Conselho Federal de Medicina na estruturação da 2448. Nós provocamos. Tá? Nós provocamos sobre a necessidade. Foi uma reunião que eu fiz em novembro de 2024, quando na oportunidade eu mostrei a automatização de negativa, que as empresas de auditoria, em especial essa, que precisa e está sendo e vai ser investigada, ela sequer tem responsável técnico, não tem responsável técnico. Tá? E a problemática da
sistematização do arquivamento de denúncias contra conselheiros de certos CRMs que têm relação direta, financeira, econômica, pessoal e política com planos de saúde. Que, na verdade, é todo um conselho que tem essa relação. Pública. Você abre a página do conselho, aí você vê lá, chama, participação do sarau de confraternização de tal plano de saúde. Divulgado na página do conselho. Isso é surreal. Do conselho. Por quê? Por que fazem? Porque não vai dar em nada. E aí, quando você leva a denúncia para o presidente do conselho de morte de paciente que deveria ter feito uma cirurgia em caráter de urgência, morreu a esposa e morreu o paciente, seu José Carlos. Se nós estamos aqui, é por conta da perda da vida de seu José Carlos. Porque foi a perda da vida de seu José Carlos que me fez procurar o conselho. E aí eu pedi ao presidente do conselho, notifique o Ministério Público, que eu não precisava pedir, isso é a prerrogativa dele. Morte de 2 pessoas, que está sendo investigada pelo Ministério Público, não porque ele acionou, ele não acionou, nós acionamos. Pedi a celeridade das investigações, pedi a abertura e a criação de uma Câmara Técnica de Auditoria. As sindicâncias foram sumariamente arquivadas. Nós recorremos dos recursos do arquivamento indevido, porque pode haver arquivamento em sindicância com morte de paciente? Não. Sindicância contra conselheiro pode ser arquivada sumariamente no CRM? Não, tem que ser remetida para o Estado. Os recursos foram represados. Não foram enviados a Brasília. Tá? A única coisa feita foi abrir a comissão de auditoria 15 dias depois, colocando o denunciado como membro da comissão de auditoria. Então, olha o grau de comprometimento ético da entidade que deveria promover a ética. Então, foi ter flagrado esse tipo de viciosidade do sistema que me fez idealizar a ANDES, a Aliança Nacional de Defesa da Ética. Então, a gente não tem partidarismo, a gente não tem pauta política, a gente tem uma pauta que é promoção da saúde suplementar da forma mais ética, moral e digna possível, colocando em primeiro lugar aquilo que tem que estar sempre no primeiro lugar, que é a dignidade da vida humana. Ponto. No segundo ponto, vamos discutir autonomia profissional, vamos discutir viabilidade, vamos discutir evolução do sistema. Mas, em primeiro lugar, de forma inquestionável, tem que estar a dignidade da vida humana. Porque, meu caro, eu sou pai, eu tenho 4 filhos. Eu sou filho. Eu tive a frieza de minha mãe, tá? Tentando operar minha mãe sofrendo, negativa de plano, e fui interpelado pelo diretor do plano. Por que você não disse que era sua mãe? Eu teria liberado se eu soubesse que era sua mãe. Eu falei, mas como assim liberava? Porque é minha mãe? Porque você tem medo das ações que a gente está fazendo, você sabe que eu estou fazendo enfrentamento, aí você me trata diferente. Pô, não pode. Então, é muito grave o panorama. E a problemática da saúde suplementar no Brasil, conversei, a gente já falou sobre isso, não é uma problemática estrutural puramente, é uma falência moral, é uma falência ética, é uma falência de caráter, que tem a necessidade de uma repercussão criminal. Então, a sua ideia, e eu recebo com muito contentamento, cara, e muito entusiasmo, quando Vamos pensar nisso, caminhando aí para o nosso primeiro episódio. Eu acho que vão ter muitos episódios nesse sentido, de a gente ter pautas e convidados, e sim, a Andes sempre pode contar com a nossa estrutura aqui. Muito obrigado. Que é criar esse estatuto. O nome que vai ser dado, pouco importa. Sim, claro. Mas que a gente tenha a saúde como foco central e tenha todos os aparatos. O aparato civil, o aparato criminal, o aparato administrativo, o aparato processual, para que possamos ter realmente seja regulado. Esse caminho, esse trabalho, tem pontos centrais. Eu acho que é importante a gente começar a discutir isso, até para que a sociedade entenda aonde está o trabalho, onde está o entendimento. Revisão do modelo de fiscalização. Eu não vejo a efetividade do modelo atual de fiscalização. Se quem deveria fiscalizar estivesse efetivamente fiscalizando, nós não estaríamos... A Andes não teria existido. Não seria necessária. Nós só nascemos pela falência de quem deveria fazer esse papel de fiscalização, de investigação e de punição de irregularidades no setor. Segundo, punição criminal dos envolvidos. Quem cria barreira de forma proposital, administrativa, para restringir o acesso do paciente a tratamento à saúde, tem que ser punido criminalmente. CPF. CPF. A gente já ouviu discutir no Brasil, Cristiano, genocídio, durante a pandemia, por privação de vacina. Eu não vou entrar no mérito político aqui, eu tenho minha opinião pessoal política, ela é muito firme, mas não é mérito aqui, não é meu papel estar trazendo minha opinião política e eu sou muito rigoroso em relação a isso. Mas pacientes com câncer terem a privação do tratamento oncológico ideal para garantir lucro de plano de saúde, isso não pode ser discutido um genocídio, não, Eugenia? Para garantir lucro da operadora? A gente tem que colocar isso sob luz e punir as pessoas que estão por trás dessas ações de forma exemplar. Construir soluções, e a gente está evoluindo muito nisso, para desonerar o setor. E tem como desonerar o setor. Tá? Tem uma oneração absurda através de intermediários.
Setor hospitalar, temos relatos e temos documentos que mostram irregularidades no âmbito do setor hospitalar, que é absurdo. E nesse primeiro bate-papo aqui, que gostaria de convidar para muitos ainda, a gente está falando de negativas. Né? Eu não estou falando de coparticipação, eu não estou falando de reajustes abusivos, eu não estou falando que ninguém consegue mais fazer um plano individual. As operadoras de plano de saúde jogam no CNPJ, quando você vê ali um ambiente familiar e eles não estão vinculados aos tetos da ANS, né? Então reajustam o que querem. Pessoas se superendividando, superendividamento gera ideação suicida. É surreal, é bizarro demais, Bom, são muitas pautas. É isso. A gente fica aqui conversando, se deixar, a gente passa até segunda-feira aqui trocando ideia sobre o assunto, irmão. Estou muito feliz porque eu acho que o primeiro passo é isso, é a conscientização, né? Dos médicos, dos advogados, dos juristas, principalmente dos consumidores, para entender o seu direito, para entender que aquela negativa está sendo feita de forma irregular e ilegal. Tá? O plano não pode negar tratamento para ter lucro. Não pode. Eu quero ver a lei ou a resolução que diga que é previsto que um médico auditor negue o tratamento para garantir lucro da operadora de saúde. Existe? Não. Do mesmo jeito que é necessário a gente fazer essa discussão, e eu quero fazer isso com você, para a gente concluir. Se a gente prova que a auditoria está sendo feita por profissional sem formação em medicina, a gente pode questionar o artigo 172 do Código Penal? Exercício legal de profissão? Pode. Se são empresas que fazem isso, a gente pode questionar a formação de quadrilha? Associação criminosa? Enriquecimento ilícito? Olha a complexidade do que a gente está flagrando. Acometendo quantas? 53 milhões de pessoas. Isso é grave, tá? Eu não estou fazendo acusação. Eu estou falando que precisa ser apurado, precisa ser olhado. Quem vai fazer isso é o Ministério Público. Quem vai fazer isso são as instituições. O parlamento está ávido para fazer o seu papel legislativo de investigar o que está acontecendo, que é prerrogativa. O protocolo da CPI está na mesa do presidente da Câmara, Hugo Mota, desde julho de 2025. Ele é médico. Tudo isso que a gente está discutindo aqui de forma muito mais detalhada está lá na mesa. A ANDES está à disposição há mais de um ano para fazer a discussão, para elucidar, para trazer mais informação, para trazer dado técnico, para ser essa ponte entre advogados, entre professores, entre consumidores, entre profissionais, entre empresários, entre planos de saúde, como nós fizemos ontem. Tá? Para ser essa ponte, levar para o parlamento, apresentar aquilo que é pertinente, discutir o que é pertinente, para promover a moralização do setor. Então, estamos muito otimistas, mais do que nunca. O apoio de você, de pessoas como você, de brasileiros como você, é muito importante. A gente vê sua história, porque você começou tudo isso porque você viveu, né? Na pele, não é uma briga que você trouxe, eu até falo para todos os meus alunos que, assim, eu já advoguei do outro lado, né? Então, em 2016, essa mudança, foi criado um propósito na minha vida de defender pessoas que precisam realmente, com o nascimento da minha filha Maria, né? Passou por 23 cirurgias, 3 anos de hospital. Foi uma luta, realmente. Tive negativas no meio do caminho. 2 processos, um de home care e um para se fazer um processo de laringotraqueoplastia, que eu fiz em São Paulo, numa rede que não fazia parte da rede credenciada, mostrando a falência do plano de saúde, que juntou pessoas que nunca tinham feito qualquer tipo de cirurgia naquele sentido. Para se aventurar na sua filha. E lucro também. Ou seja, minha filha seria a cobaia de uma pessoa, Cara, perderia... Não vamos discutir isso. Não dá. Mas eu falo que a gente não precisa viver na pele para defender a causa. Concordo. É isso, sabe? Eu falo de coração isso para médicos, juristas, empresários que, de repente, tem histórias de pais que criaram clínicas porque o filho é autista ou porque perdeu um filho e aí hoje ele tem a causa para defender isso. A gente não precisa, a gente precisa de pessoas que sejam comprometidas a buscar uma solução diante de um cenário tão medíocre que a gente está vivendo hoje na saúde suplementar. É isso, meu amigo. Obrigado por você fazer parte aí do episódio 1 de 2026. Sou muito grato aí pela sua participação, tá? E a gente finaliza mais um Sobral Cash, de muitos que nós temos no nosso canal do YouTube. E espero que você possa compartilhar isso com seus familiares, com outros advogados, com profissionais da saúde, para que eles tenham conhecimento de como hoje funciona a Andes. Vamos deixar também o Instagram da Andes, né? Quais são as redes sociais? Veja, Andes, Andes com 2 S, _ Brasil, tá? Todo mundo que precisar, e-mail institucional, contato @andes.org.
a gente está à disposição, tá? Independentemente, em qualquer local do país, se tiver dúvida, se precisar de aconselhamento, se tiver denúncia a apresentar, esse é o nosso papel. A gente está evoluindo nisso. Tá? O projeto é que em todos os estados do país nós tenhamos uma estrutura funcional de acolhimento, de discussão, de aproximação e auxílio para aqueles que precisam desse apoio na saúde suplementar. O trabalho está só no começo. Graças a Deus a gente está colhendo frutos que eu, pessoalmente, jamais pensei que a gente teria êxito de forma tão breve. Temos uma frente parlamentar, temos uma CPI estruturada, temos um apoio excepcional do Parlamento brasileiro. É necessário conversar isso. Deputado Rodrigo Valadares do Sergipe, que merece todas as honrarias, que foi aquele que, quando enxergou e teve acesso à discussão e à pauta, Cristiano, numa conversa informal, Amália, isso é gravíssimo, deputado, precisamos apurar, e colocou à disposição o seu gabinete, sua força de trabalho, toda essa estrutura. E graças a ele e o apoio de vários outros parlamentares que se uniram a essa pauta em seguida, é que a gente está conseguindo. Então a gente está muito otimista nesse processo, que é, de fato, moralização da saúde. E quero deixar bem claro, contem conosco, contem com todos nós que fazemos as ANDES. Quiser deixar suas redes sociais também aí, né? Seu Instagram. A ANDES, à disposição. Concentre na ANDES, É tá? Eu só sou um instrumento. E depois eu deixar aqui um gostinho, né? A gente pode também falar da pauta do que os médicos estão passando, né? Uma pauta específica disso, que muitos médicos não vêm recebendo também, né? E isso é um outro problema relacionado também à saúde suplementar. Meu amigo, muito obrigado. De coração, sou grato. Grato por você como ser humano, grato pelo trabalho que você vem realizando, grato de você assumir um compromisso que não estava nada marcado para isso acontecer. A gente está gravando até agradeço aqui a minha equipe também, de estar propondo um novo formato de podcast. A gente não fazia assim na mesa, que é um formato antigo, mas que ficou super descontraído aqui com a gente. E obrigado por todo o trabalho que você está realizando. Espero verdadeiramente que a gente consiga mudar esse cenário no nosso país. Obrigado, novamente, obrigado, irmão. Deus te abençoe. Obrigado. Então, pessoal, curta aqui no canal do YouTube, compartilhe, deixe o seu comentário, ele vai ser muito bem visto. E também não deixe de me seguir pela minha principal rede social, que é o Instagram, o @Cristiano Sobral. A gente vai postar diversos cortes aqui dessa live maravilhosa de hoje.